Ele Hijos del Sol. Estimados amigos, esse é seu programa diário, A Voz dos Amaltas, programa da Soberana Casa Real e Imperial Tawantinsuiana, e também o programa A Voz dos Amaltas e Arautos do Reino, portanto, programas da Soberana Casa Real Tawantinsuiana. Então eu agradeço o amigo Eduardo da Argentina, o Adriano também de Cascais, mas por fim as funcionárias públicas, as três, né, e principalmente a chefe Suzana, chegaram à conclusão que realmente eu tinha todo direito, né, de obter essa informação, porque era horário ainda do expediente da Segurança Social aqui da loja do cidadão Cascais, e que eu fui educado ao perguntar, né, se podiam me dar a resposta para a minha pergunta, se eu tenho direito realmente já ao subsídio social de inserção e se eu tenho direito, pronto, a receber o apoio extraordinário que o doutor Antônio Costa, né, primeiro-ministro, deixou assinado ainda em cima da mesa antes de sair, que seria a terceiro pagamento frente à inflação, né? É um apoio extraordinário. Eu recebi o de 120 euros e depois em novembro eu recebi o de 240 euros. Então eu queria tratar com a doutora Suzana aqui na Segurança Social do Cascais, se eu tinha direito, né, a receber 90 euros, porque eu estou completo, o Sapainca está completamente sem dinheiro, né? A igreja Tixista Tawantinsuiana, o Templo do Sol, não tem caixa para custear minha alimentação aos finais de semana, meu café, que eu preciso tomar meio litro de café todos os dias, porque eu sou um aborígene da 4ª geração dos Guitacazes e tenho 130 quilos. E eu, se eu não tomar o café, minha cabeça fica latejando de dores. E eu tô passando os finais de semana sem comida, lá na floresta Quinta dos Portugueses, porque não é Quinta dos Ingleses porra nenhuma, que aquilo é a Quinta dos Portugueses, Quinta dos Ingleses ao caralho, ingleses ao caralho, piratas, a Quinta dos Portugueses, sim senhora, enfim. E lá os finais de semana eu sinto muita fome, já começo a olhar um pouco atravessado para os coelhos do rabo branco, os lebres e também os viados do rabo rosa. E aí a doutora, depois, né, que chamaram a Polícia de Segurança Pública, cerca de 9 policiais novamente para essa ocorrência com o aborígene da 4ª geração Goitacá, que são tidos como atemorizantes, violentos e canibais. Então sempre a PSP e a GNR envia de 1 a 2 viaturas com cerca de 7 a 10 policiais. Eu já estou acostumado. Semana passada foi a mesma coisa lá no externato Miguel Ângelo, em Carcavelos, que a diretora queria proibir o filho do sol, Intinchuri, de passar lá na calçada, né, do externato Miguel Ângelo em Carcavelos. Mas aí, por fim, ela chamou a PSP, eu expliquei toda a questão do milagre de Eurique, né, a qual o comandante Dom Afonso Henriques, diante da iminência de uma derrota das tropas portucalenses frente aos sarracenos, os muros, recebeu a divina providência, que foi Nosso Senhor Jesus Cristo aparecer, cristofania, para Dom Afonso Henriques, e fez dos portucalenses um reino separado de Aragão, de Leão. Fez de Dom Afonso Henriques nosso rei. Foi aclamado pelas tropas ao vencer as tropas de Algarve e as tropas mouras, em grande maioria, porque o Senhor Jesus Cristo estava diante
dos portucalenses e venceram os pagãos, os sarracenos, e fez do Portugal o império, que o sol nunca se põe, que vai desde as terras americanas, a terra do Santa Cruz, até o Oriente, até Goa, Macau e mais além. E eu já estou com a garganta inflamada de tentar explicar aos portugueses que eles não são um paizinho pequeno, que eles não são uma república, não são uma republiqueta de bananas, não são uma república de bananeiras, são um império de Cristo sobre a face da terra para expandir o evangelho de nosso Senhor e Salvador do Orique, e que esses bandidos maçônicos da dinastia Hanover, porque eles são Hanover, sim senhora, não são isso coisa nenhuma, isso é uma invenção da maçonaria, não existe essa dinastia de Windsor, são bandidos maçônicos lá da grande loja de Westminster, que criaram essa lenda negra que o Portugal é uma republiqueta de bananeira, e não é. Portugal é um império da ordem de Cristo. Essa profecia não recebeu Castela, nem tampouco Leão, e nem tampouco Países Baixos de Holanda, e nem tampouco esses bandidos dos Windsor, que usurpam esse título de império onde o sol nunca se põe. Mas o império aonde o sol nunca se põe é Portugal, pá. É Portugal, pá. Não é Grã-Bretanha, Reino Unido, coisíssima nenhuma. Grã-Bretanha, ingleses ao caralho. Bandidos maçônicos que vão lá pro Bohemia Grove todos os anos na Califórnia queimar crianças para o Moloch, para esses demônios da maçonaria, do Talmud, da sinagoga de Satanás que está lá na Westminster, em Londres. E os portugueses estão dormindo desde que o nosso rei Manuel II sofreu um golpe de Estado por parte dessa maçonaria demoníaca de Londres. Derrubaram o nosso rei, capturaram ele e levaram ele para o exílio. E agora Dom Antônio César Lisboa de Avis, o encoberto, tataraneto de Dom Sebastião, está no exílio porque tentam matá-lo, comandante, capitão do exército português, Dom Antônio César Lisboa de Avis, o encoberto, o imperador, está lá no exílio, vivendo uma vida humilde, respeita a antropologia dos ameríndios, respeita as dinastias do Sapa Inca, respeita o incanato, reinará ao lado do Sapa Inca por toda a terra. Sua Alteza Real e Imperial Dom Antônio César de Avis, Deus salve o imperador, Deus salve o Império Português. Abaixo a loja de Westminster, o trono de Satanás, que fez essa engenharia social na cabeça dos portucalenses, que eles pensam que nós que nascemos na terra do Santa Cruz somos uma outra nacionalidade, sendo que não somos, pá. Nós somos portugueses que nasceram na terra do Santa Cruz. Assim como os nossos irmãos angolanos são portugueses que nasceram nas províncias de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Goa, Macau, Timor-Leste, etc. Quem está a falar isso convosco é professor de antropologia, de história, Carlos Alberto, Príncipe Cúcio Punk. Eu não pedi para ser Sapa Inca. Em Tixuri, eu não pedi, é o meu destino. É o meu destino a qual as panacas reais de Cusco foram reunidas para a decisão de um novo Sapa Inca desde a morte de Caorlampi em Tixuri, o Sapa Inca, que foi morto em 1886, a quando de sua viagem desde Lima até o Império Austro-Húngaro, ou melhor, o Império da Prússia, quando ele tinha reuniões com o Kaiser para pedir ajuda política, financeira e militar para a restauração do Tawantinsuyo.
para a restauração do Império do Sol. E aí, a loja de Westminster, segundo o oráculo de Aputix Kontik Pariachati Viracotra, esse que está sobre a Mascaipátia, esse oráculo, eu falo oráculo, mas é para que vocês, caucasianos, entendam. O que está sobre a Mascaipátia é uma waka do próprio Todo-Poderoso Criador desse planeta, dessa galáxia e de todo o universo. Aputix Kontik Pariachati Viracotra. E aí, ele me revelou que a maçonaria de Londres, os bandidos da loja de Westminster, capturaram nos seus aposentos Sua Alteza Real Imperial Inti Shuri, o Sapa Inca, em seus aposentos nesse navio que estava aí desde Lima, Peru, para o reino da Prússia. E espancaram muito o nosso imperador, né? Como fizeram com o nosso imperador Atahualpa. E espancaram muito o nosso imperador de 1,90 m, loiro dos olhos azuis, aprovado pelas panacas reais de Cusco, pelos curacas e os amaltas de Parcaitamba, assim como Carlos Alberto de Souza também, reunido todas as panacas reais de Cusco, reunido todos os amaltas, os sábios de Tawantinsuyo, os curacas decidiram: se tivermos um Sapa Inca prussiano, loiro dos olhos azuis, quiçá o irmão, o parente Carlos das tribos dos Goitacazes, do campus dos Goitacazes, da terra de Santa Cruz, poderá ser um Sapa Inca, destemido, forte e valente, os ameríndios mais guerreiros, mais poderosos de todas as Américas, muito mais do que os Sios, os Apaches, os Cherokees, os Goitacazes. Sim, senhora. Pronto, fui aclamado pelas panacas reais e pelos curacas e pelos amaltas. Sapa Inca é meu destino. Agora a doutora Suzana, do setor da segurança social, disse que eu devo vir amanhã ter com ela, que ela vai tratar de tudo, questão do meu apoio extraordinário, questão do meu rendimento social de exceção, porém devo vir sem a Mascaipátia, porque dá uma má impressão e que eu poderia ser discriminado novamente. Eu falei: desculpa lá, eu já acabei de lhe perdoar pelo crime, a contraordenação de xenofobia, lei 93/2017 de 25 de novembro, e a senhora voltou a cometer isso, doutora. Dizer que a Mascaipátia é algo anormal, que é algo ofensivo para a sociedade caucasiana europeia. Desculpe lá, a minha prima, rainha consorte dos Países Baixos, Máxima Zuriguieta de Orange, não tem nada contra a minha Mascaipátia. Pelo contrário, eu sou recebido da melhor maneira pela Casa Real de Orange, por toda a família real e imperial de Orange, porque ela também é parente de Huayna Capac, o nosso querido imperador Inti Shuri. Ela também é minha prima de 5º grau, das terras da Província Unidas do Rio da Prata. Portanto, ela supervaloriza a antropologia, a história, os costumes, a religião dos povos ameríndios, das Caraíbas, das Américas, desde as Ilhas Aleutas até a Terra do Fogo, porque toda essa região está sob a jurisdição do Sapa Inca, o Inti Shuri, o filho do Sol encarnado. Não há necessidade de enviarem 2, 3 viaturas com 7, com 8, com 9 policiais da Polícia de Segurança Pública, porque... Olá, Dom Carlos. Hello. Eu me chamo Elder Schneeberger. My name is Elder Schneeberger. My name is Elder Sevison, but you can call me Elder Sev.
But you can call me Elder Sevi if it's easier. How are you? We are the new missionaries in Benfica. Somos os novos elders aqui em Benfica, Portugal. Nós também temos. We also have the Book of Mormon. O livro de Mormon. Outro testamento de Jesus Cristo. Another Testament of Jesus Christ. É um livro muito bom. E eu vi que falaste como os missionários no passado. Então, o que te lembras do livro de Mormon? Você já deve ter ouvido falar do livro de Mormon, mas talvez fique surpreso ao saber sobre o que ele fala. À primeira vista é um relato de 1000 anos de uma grande civilização, mas na sua essência ele fala de pessoas que se esforçam para aprender sobre Jesus Cristo e segui-lo. O relato começa em Jerusalém por volta de 600 a.C., quando um profeta foi advertido por Deus a fugir da iminente destruição da cidade. Ele e sua família são guiados através do oceano a uma terra que hoje é conhecida como continente americano. O povo cresce e por fim se divide em 2 grandes nações que passam por épocas de guerra e de paz. A vida deles pode inspirá-lo a ter fé em Jesus Cristo, guardar seus mandamentos e servir ao próximo. O livro de Mormon contém palavras sagradas dos profetas que testificaram da vinda do Salvador. Ele confirma as verdades da Bíblia e testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele viveu, morreu e venceu a morte e o pecado em favor de cada um de nós. É por isso que ele é chamado de Outro Testamento de Jesus Cristo. Aliás, o acontecimento mais importante do livro é a visita de Jesus Cristo ao povo das Américas após sua ressurreição em Jerusalém. Ele ensina seu evangelho, cura os enfermos e abençoa as criancinhas. Mas esse é apenas o início da história. O verdadeiro impacto que o livro de Mormon pode trazer é ajudá-lo com os desafios que você enfrenta hoje. Você pode encontrar consolo, orientação e pode aprender a ser uma pessoa melhor e mais feliz. Acima de tudo, você pode se aproximar de seu Salvador Jesus Cristo. Baixe o aplicativo.